Graça e paz, igreja, amém? Espero que essa paz e essa graça esteja tomando conta dos seus corações, e é tudo que nós precisamos. Sem contar esse último canto que nós cantamos, onde esse Deus é tão grande, onde esse Deus é tão largo, onde esse Deus é tão longo, onde esse Deus é tão alto. Lembram do cântico anterior que nós cantamos? Das alturas dos céus ao profundo mar. Tua glória é vista em todo lugar, das cores do outono ao calor do verão. Todo ser que respira te rende louvor, proclamando: majestoso és, poderoso és. Sabes o nome de cada estrela do céu? Tu és o incrível Deus, supremo Deus, grandioso Deus. Maravilhados prostramos diante de ti. Tu és o incrível Deus. Quem controla os astros e a criação e ordena a mudança de cada estação. Quem criou o sol com a sua força e luz e o faz despertar sempre a cada manhã. Deus tremendo. Majestoso és, majestoso és. Sabes o nome de cada estrela do céu. Tu és o incrível Deus, eterno Deus, glorioso Deus. Conheces meu coração e me amas. Conheces o nosso coração e nos amas. Assim tu és o incrível Deus, tu és o incrível Deus, tu és o incrível Deus. Esses são alguns dos motivos pelos quais a nossa vida deve ser vivida num plano mais alto. Esse é o tema da mensagem que eu quero compartilhar com a igreja nesta manhã, no sentido de nós buscarmos intensamente estar vivendo esta vida em um nível mais alto. Eu quero ler o texto, eu gostaria que você abrisse aí, o texto não vai ser colocado na tela, mas eu quero que você abra a sua Bíblia. Nos dias de hoje nós temos manuseado pouco a palavra de Deus. Infelizmente isso tem nos deixado um pouco desabituados a abri-la, a manuseá-la. Não que ela tenha um efeito sacramental, não que você deixando aberto no Salmo 90, 91, 92, seja lá em qualquer que parte for, vai ter um significado especial na tua vida. Mas o significado especial na nossa vida começa a existir no momento em que nós tocamos os nossos olhos nestas letras. Lemos com a nossa boca, através das nossas palavras, e apropriemos essa palavra bendita no nosso coração. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios no capítulo 3. Então eu quero compartilhar com os irmãos dois textos. Um está no capítulo 3, no versículo 14 ao versículo 19. Pulamos 2 versículos e começamos a ler o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Esses 2 versículos, eles são responsáveis por 2 perguntas importantes. Por que viver em um nível mais alto? Por que viver num plano mais alto? E a segunda pergunta é como viver um nível mais alto ou um plano mais alto? Então, a minha intenção é que essa mensagem seja uma resposta a essas 2 perguntas. E no final, mais uma pergunta será feita de uma maneira um pouquinho mais prática, acerca do como viver essa vida em um plano mais alto. Então o texto está aí, Efésios capítulo 3, versículo 14 a 19, depois Efésios 4, versículo 1 a versículo 6. O texto diz assim: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura,
o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Capítulo 4 agora. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Pois bem, esse é o texto que há de nos responder essas duas perguntas. Há necessidade, amados, de nós implementarmos um esforço sobre-humano nesse sentido, de viver uma vida num plano mais alto. Isso porque o dia a dia, a concorrência é muito desleal. Nós vivemos um hedonismo exacerbado, ou seja, um hedonismo muito forte, que é a busca ao prazer. Isso está enraizado na nossa cultura. Parece que os nossos filhos já fazem o que fazem, já fazem com o sentido de busca de prazer. Nós também vamos muitas vezes nessa direção. Nós vivemos um tempo de um humanismo crescente, ou seja, a centralidade do homem na ordem das coisas. O homem é mais importante, eu sou mais importante, a minha família é mais importante, os meus filhos são mais importantes, o que eu faço é mais importante. Então parece que isso já fica na nossa mente como uma mensagem, uma ordem, sempre muito forte. Você precisa vencer. Principalmente nos dias que vivemos das Olimpíadas, onde o chegar em primeiro lugar é o alvo, é o objetivo, o ser bem-sucedido é o nosso objetivo. Parece que, não que isso seja mal em si mesmo, mas isso vem alimentando a nossa mente e o nosso coração, no sentido de que nós somos o centro do universo. Nós somos a principal motivação para fazermos o que desejamos fazer, a principal motivação de estarmos nos relacionando uns com os outros. Muitas vezes parece que as relações interpessoais ficam muito na base do interesse próprio. Às vezes até em nível familiar, isso acontece em todos os níveis, mas sobretudo no nível familiar, onde as discussões acontecem por causa disso, porque você está me ultrajando, porque você está ultrapassando os limites em relação à minha vida, a minha vida, eu sou mais importante, enfim, todas as nossas relações, a partir das relações familiares, tão estremecidas nos dias de hoje, e tão alimentadas pelo inimigo das nossas almas, para que realmente haja esse regime de competição, esse estado de competição no nosso lar, competição nas nossas amizades, às vezes até competição nas igrejas. E pior, muitas vezes competição em níveis ministeriais, por conta desse humanismo, por conta dessa centralidade do homem na ordem das coisas. E nós vivemos também um secularismo cada vez mais forte. Secularismo é o desapego, a destronização de Deus em relação a tudo que é religioso. Aquilo que é religioso é segundo plano. Aquilo que é do meu dia a dia ganha mais importância, ganha mais prioridade sobre todas as coisas. Então, isso acaba sendo uma concorrência desleal por conta dessa cultura, no sentido de não estarmos buscando, ou buscarmos de maneira pouco intensa,
um plano mais alto. Viver um plano mais alto significa experimentar abundância. Quando em tempos como vivemos hoje, abundância só na vida material, abundância só na conta bancária, abundância só nas realizações pessoais, seja lá em que âmbito for. Mas viver uma vida num plano mais alto, num nível mais alto, significa viver uma vida que vale a pena. Não é querendo filosofar a vida. O Ocidente ele é muito prático. O Ocidente parece que considera mais importante aquilo que tem efeitos racionais mais rápidos. Se você é bem sucedido num determinado momento, está tudo bem, mas se até por uma questão de permissão de Deus, nós não estamos sendo bem sucedidos no momento, parece que a nossa vida perde a razão de ser, nós perdemos o chão e não entendemos que a nossa vida é um todo. Nós não vencemos sempre, nós não ganhamos sempre, mas viver uma vida que vale a pena diante desse Deus que sua glória é vista em todo lugar. Quantas vezes nós paramos para pensar como Jó pensou quando escreveu capítulo 11, por exemplo, onde ele fala das profundezas do conhecimento de Deus, da altura de Deus, da largueza de Deus, que isso vem de Jó no capítulo 11. Muitas vezes nós nos esquecemos disso, nós nos esquecemos de letras como essa, e a letra desses hinos vem para que nós nos lembremos, mas não só nos lembremos nesse momento, mas que nós estejamos considerando aqui na nossa mente, e no nosso coração, em como, de maneira prática também, de maneira objetiva também, viver uma vida que glorifique esse Deus maravilhoso. Então, esse texto da palavra de Deus de Efésios, no capítulo 3, no versículo 14 a versículo 19, mostra o porquê vivermos num nível mais alto. O apóstolo Paulo, ele já começa dizendo assim: eu estou de joelhos diante do Pai. O apóstolo Paulo, de joelhos diante de Deus, faz duas orações. A primeira oração: eu oro para que as suas gloriosas riquezas os fortaleça no íntimo do seu ser, no homem interior. Não os fortaleça na sua força de trabalho, força de convencimento, força de competição. Não, os fortaleça no profundo do seu ser. Em umas outras versões, verifique aí se na sua versão não está no homem interior. Olhe aí para a sua Bíblia. Toque os seus olhos nesse versículo 16. Verifique aí, se você não tem a NVI, sobretudo, ele fala que é o homem interior. Então o apóstolo Paulo está de joelhos, orando para que nós sejamos fortalecidos no nosso homem interior. Homem interior o que significa? Significa pensamento, significa vontade, significa emoções, significa mente, enfim, toda essa nossa porção imaterial, e que não é também o Espírito que nos liga a Deus, que nos relaciona a Deus, que está restaurado e salvo por Deus, mas essa porção imaterial da nossa mente, do nosso, que a Bíblia retrata como nosso coração, como sendo o centro das nossas emoções, o centro da nossa vontade. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, e as gloriosas riquezas de Deus são muito diferentes e muito abrangentes e muito mais profundas, muito mais largas, muito mais altas do que as nossas próprias riquezas. Mas em função das gloriosas riquezas de Deus, nós sejamos fortalecidos no nosso interior.
Para quê? Para que estejamos pensando direito. Pensando direito o quê? Pensando direito as coisas do Pai, pensando direito as coisas do reino, pensando direito se aquilo que falamos está no centro da vontade dEle, se aquilo que nós estamos falando está glorificando a Deus ou não está glorificando a Deus, se aquilo que nós estamos falando está magoando um irmão, está alimentando um irmão, se está matando um irmão, claro, não fisicamente, porque palavras não matam fisicamente, eles matam o interior da pessoa. Então, essa palavra de Paulo aqui, que tem a ver com o fortalecimento do nosso íntimo, ele não fortalece para que os efésios estejam sendo vitoriosos nos seus empreendimentos. Ele não faz essa oração. Ele não faz essa oração no sentido de que os efésios tenham prioridade sobre todos os outros povos, ou sejam aquele povo de destaque dentre os do Império Romano. Não, ele se ajoelha diante de Deus, pedindo para que as gloriosas riquezas que só podem vir de Deus, a graça que só pode vir do Pai, estejam fortalecendo-os no seu íntimo, no seu homem interior. Isso nós precisamos buscar, queridos. Nós precisamos buscar isto muito mais do que as nossas próprias preocupações do dia a dia. Não que nós não estejamos levando para Deus as nossas preocupações, as nossas doenças, as nossas enfermidades, as situações de desemprego, não. Mas não com ênfase essas circunstâncias, mas com ênfase as questões da mente, as questões do pensamento, as questões do sentimento, as questões de espiritualidade, enfim, aquelas que fazem a nossa vida valer a pena, que fazem a nossa vida glorificar a vida daquele que nos amou. E ele faz isso, e ele continua dizendo, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Para quê? Qual o objetivo? Ele diz no texto, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Uma outra versão diz, para que o Cristo reine nos corações de vocês. Mais uma vez, ele reforça aquilo que ele está fazendo no início da sua oração. Habitar no coração não é habitar nesse músculo cardíaco que faz com que o nosso sangue seja bombeado para o restante do nosso corpo. Mas faz com que Jesus reine. Habite significa reine, tenha supremacia na nossa mente, no nosso coração, na nossa vontade, nas nossas emoções, na nossa espiritualidade. Isso significa que estamos sendo a cada dia sendo moldados à semelhança de Cristo. E que essa realidade esteja contribuindo para que estejamos realmente sendo moldados à semelhança de Cristo. Mas muitas vezes nós não vemos isso. Nós vemos um grau de imaturidade tão forte, tão grande, no seio da igreja, representado através da nossa família, por exemplo. Quando dentro das nossas famílias existem tantas dissensões, tantos problemas, tanta falta de consciência da presença de Deus, falta de consciência do reino de Deus, ou seja, aquilo que é importante, aquilo que é prioritário para Deus, parece que na vida do nosso lar, na vida ou no meio dos nossos relacionamentos, nós não vemos isso de maneira tão apropriada e tão forte. Precisamos avaliar isso, o quanto Jesus está reinando na nossa mente, através de um termômetro muito simples de ver, como é que estão os nossos relacionamentos interpessoais a partir da família.
Já que a família é o lugar onde nós nos sentimos mais à vontade. Na família é onde nós conseguimos dar o que realmente somos, ou conseguimos ser o que realmente somos no nosso coração. Porque às vezes em relacionamentos muito esparsos, nós conseguimos colocar uma máscara, vamos dizer assim, sob o risco até de sermos hipócritas, sob o risco até de sermos falsos, não é? E não estarmos demonstrando exatamente tudo aquilo que sentimos e tudo aquilo que pensamos. Deixamos para lá, eu não vejo todo dia, eu não tenho todos os dias, eu não tenho contato, eu não tenho relacionamento, mas em casa não. Em casa nós conseguimos e dificilmente nós conseguimos por muito tempo deixar transparecer aquilo que realmente somos, aquilo que realmente pensamos. Então o objetivo é que nós sejamos plenos do Espírito Santo, mediante a fé. Na segunda oração que o apóstolo Paulo faz, ali no versículo 17, na segunda parte, ele diz: e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, ou seja, enraizados, a palavra arraigado significa enraizados em amor, alicerçados em amor. São duas linguagens que o apóstolo Paulo usa para coisas muito fortes. Uma árvore muito forte é aquela que tem raízes muito profundas, e um edifício muito bem construído e perene, ou mais perene, ou um grau de perenidade alto, é aquele que tem um fundamento muito importante, um alicerce muito importante. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, que estejamos arraigados ou enraizados e alicerçados em amor. Parece que essa palavra hoje só existe na boca dos poetas. Parece que essa palavra existe somente na boca daqueles que cantam o amor. Existem até alguns cânticos seculares aí que falam no amor como se eles estivessem falando um texto da palavra de Deus, como se fizessem falando um texto da Bíblia. Mas o amor não é aquele que se expressa com palavras, sabemos disso. Amor é aquele que se expressa com ações, tal como Jesus expressou o quanto Ele nos amou, entregando-se a si mesmo, se aproximando da cruz, levando sobre os seus ombros todos os nossos pecados. Ele não disse que nos amava, Ele mostrou que nos amava. Então o que o apóstolo Paulo diz é que a nossa vida seja enraizada e alicerçada e bem fundamentada nesse amor. E esse amor se manifesta através dos relacionamentos interpessoais. E não só dizendo que eu amo minha esposa me diz que me ama. Nós dizemos que amamos os nossos filhos dizem que nos amam. Mas isso não é o amor é aquele demonstrado em ações e demonstrados em atitudes. E vocês possam, ele ora para que estejamos enraizados e alicerçados em amor, e que nós possamos, juntamente com todos os santos, aí sim, olhem só, compreender a largura, compreender o comprimento, compreender a altura e a profundidade. São expressões usadas por Jó ali no capítulo 17, capítulo 11, disse de 18, desculpe, que diz assim: você consegue, naquela conversa de Elifaz, naquela conversa dos seus amigos, que diz, você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus, são mais altos que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá fazer? Seu comprimento é maior que a terra, e a sua largura é maior que o mar. Gente, isso vai além da poesia, isso vai além de uma cultura que se envolve mais com a reflexão e com o pensamento, mas tem a ver com um cristianismo consciente
de quem foi ou de quem é. Às vezes nós perdemos essa consciência. Se você afastar aí uma folha da sua Bíblia, uma página, ele vem do capítulo 1 ao capítulo 3, mostrando toda uma base doutrinária do que Deus fez por nós, ou do como Deus manifestou o seu amor por nós. Ali no capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestes em Cristo. Então ali ele mostra que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Irmãos, é difícil até nós imaginarmos essas bênçãos espirituais, porque nós ficamos apegados em tantas bênçãos materiais, e nós colocamos todo o nosso esforço em tantas bênçãos materiais, e perdemos a dimensão de tantas bênçãos espirituais com que Deus nos galardoou, com que Deus nos perdoou, nos deu, nos presenteou. Aliás, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, todas, não foram algumas, todas. E todas as bênçãos espirituais, todas as coisas boas, frutíferas, muito mais intensas, muito mais fortes, muito mais qualificadas do que essas que buscamos grande parte das vezes. Esse texto ele vem dizendo que Ele nos escolheu. Nós fomos escolhidos, não fomos nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu, e nós perdemos a dimensão disso, nós perdemos a dimensão de que Ele nos perdoou. Nós não conseguimos, pelo nosso boa maneira de ser, boa, entre aspas, nós não conseguimos pagar as dívidas, a dívida que temos com Deus por conta dos nossos pecados. No entanto, Ele nos perdoou. Foi isso que Ele fez na cruz, na pessoa de Jesus, quando derramou o seu sangue, vertendo ali o seu sangue para nos reconciliar com Ele, nos resgatar com Ele, nos resgatar a Ele. Nos adotou como filhos. Nós não somos filhos de Deus porque nascemos homem ou mulher. Tá bom que tem outras alternativas hoje, mas a Bíblia diz homem e mulher. Ele nos adotou como filhos. Ele nos predestinou. Ele nos selou. Ele garantiu como se fosse uma chancela, um carimbo, dizendo assim: você é meu, você é minha. E nós nos esquecemos de bênçãos como essas. No capítulo 2, o apóstolo Paulo vem lembrando os efésios que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais costumávamos viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Aí depois do versículo 4 ele diz: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Então o apóstolo Paulo vem lembrando isso no próprio contexto. Quem vocês eram, quem vocês são. Por isso é que eu me ajoelho diante do Pai e oro para que vocês sejam fortalecidos no seu homem interior, para que Cristo habite, não só habite, mas reine, a vontade dEle, a ética de Cristo, a ética do reino, seja real na nossa vida. Eu oro para que vocês sejam alicerçados e arraigados em amor, relacionando-se, demonstrando realmente amor, porque se fizéssemos isso, não existiria tantas dissensões como existem hoje em todos os níveis, e assim vocês possam compreender a largura, compreender o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Então o apóstolo Paulo, nessa primeira parte, ele vem dizendo por que nós precisamos buscar uma vida num plano mais alto. Esse é o motivo. O apóstolo Paulo vem declarando aí, vem enumerando aí alguns motivos pelos quais nós devemos colocar isso como alvo da nossa vida. Nós devemos colocar isso como prioridade da nossa vida. E aí, no segundo texto, o apóstolo Paulo vem respondendo como nós fazemos isto. Quando ele diz ali,
como prisioneiro no Senhor, não necessariamente porque ele estava preso, mas a ideia que ele quer dizer assim, olha, é diferente. Se você olha no versículo 1 do capítulo 3, ele diz: por esta razão oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Ele está se referindo à prisão que ele estava em Roma, porque quando ele escreveu Efésios, Filipenses e algumas outras cartas, ele estava preso em Roma. Mas quando ele diz como prisioneiros no Senhor, ele estava tão arraigado, tão alicerçado no amor de Cristo. A mente de Paulo funcionava em termos de reino de Deus de maneira tão intensa, que ele se dizia prisioneiro no Senhor, dependente do Senhor, escravo do Senhor. Parece que isso cai diferente nos nossos ouvidos nos dias de hoje, não parece? Parece que isso é meio dissonante ao tipo de vida que temos, às coisas que buscamos nos dias de hoje. E essa é a preocupação. A preocupação é que essa dissonância sendo tão grande, nós saiamos daqui e nunca mais iremos refletir sobre essa ideia. Por quê? Porque a força da cultura. Por quê? Porque essa concorrência desleal do mundo que exerce muito mais influência sobre o homem e acaba influenciando tanto e acima do necessário, do importante, do vital, a nossa espiritualidade com Deus. E muitas vezes nós erramos tanto, nós discernimos tão pouco, com seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade de Deus. Nós perdemos a dimensão disso. Mas Paulo, como prisioneiro, como escravo, que bom se cada um de nós pudéssemos dizer como Paulo disse, como escravo do Senhor, como prisioneiro no Senhor, eu devo viver uma vida digna da vocação que recebemos. A vocação que recebemos, nós acabamos de ler no capítulo 1, e acabamos de ser lembrados no capítulo 2, versículo 1, do versículo 1 ao versículo 4, 5, onde Paulo diz onde vocês estavam e onde vocês estão. Para quê? Para mostrar a partir do capítulo 4, como deve ser a nossa vida prática. Aliás, o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, se divide em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ele fala de princípios doutrinários, bases, alicerces. E do capítulo 4 ao capítulo 6, 4, 5 e 6, ele nos mostra como viver isso, como viver a nossa unidade no corpo em Cristo, como viver o nosso relacionamento em comunidade a partir do capítulo 5, como deve ser os nossos deveres conjugais, como deve ser os nossos deveres de família, levando em conta os relacionamentos de pais e filhos, de escravos e senhores, tudo na segunda parte do livro de Efésios, como prática. Então, amada igreja, queridos irmãos, que nós possamos estar nos envolvendo com esse plano de vida, com esse projeto de vida. Não estou dizendo para você deixar os outros projetos. O que eu estou dizendo é, potencialize um pouco mais o projeto do reino, e que faça equivaler o projeto do reino ao projeto de vida, pelo menos, a fim de que nós possamos entender o que significa buscar primeiro o reino dos céus e sua justiça. Senão, nós não estaremos vivendo uma vida num plano mais alto. E o apóstolo Paulo diz ali no versículo 2, então, sejam completamente humildes e dóceis. Aí ele parte para um elemento bem prático mesmo. Parece que a humildade é meio que demodê nos dias de hoje, como era demodê nos tempos de Paulo. Antes do Novo Testamento, a palavra humildade não era uma palavra muito usual, porque tinha valor aquele que era orgulhoso, aquele que partia para cima, aquele que dizia que era o melhor que os outros, melhor que todos. Aliás, um filósofo do século XIX, Nietzsche,
que influencia pelos seus pensamentos tanto a nossa cultura, dizia que a humildade é coisa de fracos. Humildade não é coisa de pessoa forte. Humildade é coisa de subvida, ou de vida inferior. Mas no Novo Testamento, com a humildade de Jesus, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem, para que, identificando-se conosco, assumisse o lugar da cruz, que era o meu lugar e o seu lugar, para que nós pudéssemos ser salvos. E ele foi como uma ovelha muda que vai para o matadouro. Humildade. E Jesus nos ensina um novo conceito de humildade. Humildade como sendo entrega. Humildade como sendo submissão ao outro. Humildade como sendo tornar-se ou ser menor do que o outro, ou considerar-se menor do que o outro, com a ênfase de servir o outro. Isso é coisa de Jesus, irmãos. E como imaginar uma igreja que não se envolve com aquilo que Jesus é, e não busque ser o que Jesus é, e o que Jesus nos ensinou? Por isso é que o apóstolo Paulo vem dizendo aqui: sejam completamente dóceis, humildes, dóceis ou mansos, algumas versões diz mansidão, sendo pacientes. Olhem, irmãos, pacientes em todos os sentidos, em todos os níveis, não só paciente com o meu irmão, mas paciente com a minha situação, paciente com os meus sofrimentos, paciente com os meus deslizes, paciente com o meu sofrimento. Pedro fala na primeira carta, no capítulo 3, versículo 12, que nós devemos não considerar os grandes momentos de aflição que temos, mas que devêssemos estar nos assemelhando ao sofrimento de Jesus. Parece que isso já passou da nossa mente, nós não aceitamos mais sofrimentos. Sofremos um pouco, pronto, Deus já está longe de mim. Sofremos um pouco, pronto, eu já estou fora da vontade de Deus. Não necessariamente, às vezes sim, mas não necessariamente. Deus está permitindo que passemos determinadas situações, quer seja de desemprego, quer seja na área da saúde. Para quê? Para que nós possamos nos ajoelhar mais diante dele, fazer como Paulo fazia. Talvez buscando rever e refletir sobre a nossa vida, se aquilo que nós estamos fazendo ou tendo como projeto de vida, está coerente com o projeto de vida que Deus tem para nós, porque se for diferente, nós vamos viver de frustração a frustração. Se Deus tem um plano para nós, e nós não entendemos esse plano dele, nós vamos viver frustrados, sem compreender o quê? Sem compreender a largura, sem compreender o comprimento, a altura, a profundidade desse Deus grande e desse Deus poderoso. Mas eu quero ser um pouquinho mais prático ainda, dizendo que nós conseguimos ser o que Paulo nos ensina a ser, quando nós trabalhamos bem a nossa comunicação. Nós nos relacionamos com as pessoas através da comunicação verbal. Tá bom. Nós também nos relacionamos com as pessoas através da comunicação visual. O nosso semblante, o nosso silêncio também comunica, mas potencialmente a nossa comunicação é a partir das palavras e das ações. Então é aí que nós vamos poder entender a humildade de maneira prática, entender a mansidão de maneira prática, entender a paciência de maneira prática, entender o que significa suportar uns aos outros de maneira prática. De maneira prática que eu quero dizer, de maneira como Deus quer que nós entendamos e vivamos. O padrão de comunicação, irmãos, deve ser o mais bíblico possível.
Se nós trabalharmos o nosso padrão de comunicação de uma maneira bíblica, nós vamos conseguir ser mais humildes, mais mansos, mais pacientes e vamos conseguir suportar mais. O que as palavras revelam? Nós precisamos entender o que as palavras revelam. As palavras são o espelho do nosso coração. E com isso nós já começamos a nos autoavaliar. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do coração que está em seu coração. Coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Ou do que está cheio o seu coração. Então, nós já conseguimos a nos avaliar e a ver, muitas vezes, o porquê nós erramos o alvo. Porque o que está no nosso coração não está condizente com aquilo que Deus quer que nós tenhamos no nosso coração. Então as palavras são o espelho do coração. As palavras refletem a intenção de curar ou de ferir. Alguns textos aqui diz assim para nós: com a boca o ímpio pretende destruir o seu próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. O falar amável é a árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. As palavras então refletem a intenção que nós temos de curar ou de matar alguém. As palavras são indicadoras de maturidade espiritual. Olhem só esses textos. As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. Evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Tiago 1,26, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Então, as nossas palavras revelam muito do que existe no nosso coração, reflete a intenção que temos na realidade, e são indicadoras da nossa maturidade espiritual. Os irmãos estão percebendo por que nós precisamos estar buscando uma vida num plano mais alto? Porque nós precisamos atentar para esse fato. E quando nós devemos falar? É uma outra questão, quando nós trabalhamos esse padrão bíblico de comunicação. Olhem só, queridos, como nós erramos o alvo e como grande parte dos problemas estão aqui. Ouça atentamente em vez de se concentrar naquilo que você vai dizer a seguir. Muitas vezes, nas comunicações que temos de um para com o outro, nós nem ouvimos o que o outro está falando. Já estamos pensando na resposta que vamos dar. Já estamos pensando nos argumentos que vamos fazer. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Como tolo, nós não vamos ter vida de qualidade, nós não vamos ser felizes, mas um motivo aí para nós vivermos uma vida de qualidade. Fale depois de pensar. Quantas vezes, às vezes nós dizemos assim, mas é o meu jeito de ser, eu falo rápido mesmo. Não para pensar, não tem desculpa. Se a Bíblia fala, fale. Se a Bíblia ensina, fale depois de pensar, não importa se você é de temperamento A, B, C ou D, você tem que parar e pensar naquilo em que você vai falar. Provérbios 13:3 diz assim, quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. Por que muitas vezes nós damos murro em ponta de faca na nossa vida interpessoal, na vida familiar? Porque não pensamos quando formos falar.
15, 28 de Provérbios. O livro de Provérbios é preciosíssimo. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra mal. Ou se não, Tiago 1,19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Como nós devemos falar é uma outra questão. Quero acelerar um pouquinho mais. Fale com amor, fale mantendo o controle sobre as emoções. Provérbios 17. Versículo 27 diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Gente, a palavra de Deus é rica, é pródiga em instruções e orientações com relação ao como nós devemos ser, o que nós devemos falar. Devemos falar a verdade, devemos falar palavras condizentes com a sã doutrina, como fala Paulo em Tito capítulo 2, versículo 1. Fale com salmos, hinos e cânticos espirituais. Usem sempre palavras sadias que transmitam graça aos que ouvem. Provérbios 15, Efésios capítulo 4, versículo 29, quando diz: nenhuma palavra torpe, palavra feia, palavra sem utilidade, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, se aquilo que nós estamos falando está concedendo graça, ou está matando? Queridos, vivendo uma vida num nível mais alto, há necessidade de tempo, há necessidade de prioridade, há necessidade de consciência, há necessidade de consciência de que nós fomos salvos, e nós somos salvos para isso, para viver num plano mais alto, porque afinal de contas, nós estamos pregando não só com as nossas palavras. Quando pregamos o Evangelho, nós estamos pregando com as nossas atitudes, e nós pregamos com as nossas atitudes a partir de casa. Nós pregamos com a nossa atitude a partir de casa, e as nossas atitudes têm muito a ver com a palavra. Enfim, sejam completamente humildes e dóceis, como diz o versículo 2 do capítulo 4 aqui de Efésios. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, e justifica o porquê, como se ele estivesse dizendo ali, porque há um só Espírito, e um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Se nós quisermos viver uma vida cristã que dignifique a Deus, nós precisamos viver essa vida cristã num nível mais alto. Que essa frase-chave fique na sua mente: preciso viver uma vida num plano mais alto. Feche os seus olhos. Gaste alguns segundos pensando, e nesse pensar, desejando intensamente viver essa vida num plano mais alto. O Senhor não nos deixa a sós diante de um projeto tão grandioso como esse. Se você estiver sentindo isso e pensando isso, o Senhor há de te ajudar a viver num nível mais alto, num plano mais alto. Senhor nosso Deus, nós queremos te sentir
no mais profundo, no mais largo, no mais fundo, no mais alto, no mais largo. E queremos, ó Deus, apesar das nossas limitações, estarmos imersos em meio a uma cultura tão monopolizadora, que chama tanto a nossa atenção, nós estarmos conseguindo fazer um projeto de vida que te dignifique, que dignifique o que o Senhor fez ali na cruz, que te engrandeça. Por favor, ó Deus, como igreja nós desejamos isto, nós desejamos te amar mais, fazendo isto, não só tendo um projeto de vida que te dignifique, um projeto de vida num nível mais alto, num plano mais alto, mas vivendo essa vida nesse plano mais alto. Nós queremos viver, ó Deus, com a nossa cabeça acima das nuvens nesse sentido, estando com os nossos pés, sim, nesta terra, mas com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa vontade, com as nossas emoções, mais próximo de Ti. Senhor, nós precisamos disso urgente como igreja, porque como igreja nós temos uma tarefa tão grandiosa, que só conseguiremos levar avante essa tarefa se vivermos num plano mais alto. Ajuda-nos como Igreja Batista Boas Novas, ajuda-nos como igreja Tua, é a nossa oração, que fazemos em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, o eterno Pai, que a graça de Jesus, o nosso Salvador, e a ação plena do Teu Espírito esteja sobre nós aqui, sobre todo o Teu povo espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Uma boa tarde, vivendo uma vida num plano mais alto. Essa é a vida.